Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado e seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de março de 2019, estamos vivenciando a primeira semana da Quaresma e já de antemão gostaria de pedir a você que deixe aí o seu like em nosso vídeo, que se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal e compartilhe, ajude-nos a divulgar a boa nova do Evangelho para que possa alcançar os corações de tantos irmãos que precisam fazer o seu encontro com Cristo, para poder então deixar-se conduzir por esse Deus de amor, evitando assim tais tragédias a qual nós temos presenciado no nosso dia a dia. Mas voltando então para o Evangelho, hoje a Igreja nos convida a meditar, a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo frutuoso da Quaresma, a qual nós estamos então vivenciando, e assim esperamos que o seja na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de igreja, nós então queremos acolher a Palavra de Deus, permitindo que ela então encontre em nosso coração um solo fecundo. E como que eu faço para que o meu coração se torne esse solo fecundo, onde a Palavra de Deus possa dar os frutos? Ora, é preciso então ali estar em constante exercício. E a oração é um desses exercícios, que nos ajuda a podermos então a nos colocar diante da presença de Deus, falando com Ele e ouvindo o que Ele nos fala. E assim então, crescendo nessa intimidade com Deus, nós poderemos então acrescentar a palavra, e a Igreja nos convida incessantemente a fazermos uso também da palavra de Deus na oração. Rezar com os salmos, o Evangelho do dia, é sempre a oportunidade de ouvirmos aquilo que Deus está falando através daquela palavra, ali na Lectio Divina, na leitura orante, como prefiram chamar. E assim eu vou então fazendo com que essa palavra, ela então transforme a minha vida, ela seja trazida para a minha vida, para o meu ser. E assim, então, nós vamos compreendendo a dinâmica de Deus na nossa vida. Vamos olhando para as nossas atitudes e não precisa muito para percebermos aquilo que precisamos de mudar. A primeira leitura de hoje narra para nós um exemplo de mulher de oração. Nós temos, então, a primeira leitura de hoje da rainha Esther. Esther, ela então se vê num momento de dificuldade. E o que ela faz? Ao invés de ficar criticando, murmurando e chorando, choramingando pelos cantos, ela não faz nada disso. Pelo contrário, ela se coloca diante de Deus e em oração. E aí ela reza com a sua vida. Fala para Deus aquilo que ela está sentindo, como ela se encontra, e essa é a oração que agrada ao Senhor. É claro que temos vários modelos, tipos de oração. Todos são importantes, mas a oração, de fato, que agrada a Deus é aquela que sai do coração. E ela rasga o seu coração diante do Senhor, aquele que tudo pode. Ela se vê sozinha e pede que Deus combata também por ela. E ela narra também nessa oração que ela ouviu, e olha só a importância da proclamação da palavra, ouviu dizer como Deus havia então agido em prol do povo que estava escravo no Egito, libertando esse povo com um braço forte, conduzindo ele a deserto adentro, rumo à terra prometida. E diante disso, então, ela pede que Deus também haja na sua vida, libertando ela das garras do inimigo. E quem é o inimigo? Ora, é o rei
o rei que queria então matar todos os judeus. E Esther então pede, nesse momento de dificuldade, que Deus então intervenha na sua vida, na sua história, e que coloque até mesmo palavra em sua boca, para que essa palavra possa então ali alcançar o coração e ajude a transformar aquela situação de morte em situação de graça. E o desfecho dessa história todos nós sabemos. A primeira leitura de hoje não nos narra, mas Deus, ele se encanta pela beleza da rainha Esther e lhe concede também um pedido. E o que ela pede? Dinheiro, fama, riqueza, nada disso. Ela pede a libertação do seu povo. E é por isso que na maioria das solenidades marianas, nós então temos o cântico de Esther, onde Esther, ela liberta, ali através de um pedido, liberta o seu povo da morte. E essa menção, a solenidade que nós celebramos de Maria, ela faz justamente essa menção, porque se Esther libertou o seu povo, Maria libertou com o seu sim toda a humanidade. São exemplos de mulheres virtuosas que, de fato, servem de exemplo, de testemunho para nós. E assim, então, como salmista também hoje, somos convidados a poder elevar a Deus o nosso grito, o nosso clamor, a nossa súplica, como fez a rainha Esther. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. E Deus com certeza escuta a oração daqueles que, de fato, se colocam diante da presença dele, que rasgam o seu coração. Deus ouve a nossa prece, a nossa oração. O que acontece é que vivemos os dias de hoje numa sociedade imediatista, onde queremos que tudo aconteça num estralar de dedos. E não é assim. Deus tem o tempo certo para agir. E quanto a nós, convém o quê? Confiarmos, acreditarmos, perseverarmos. Palavrinha essa difícil nos dias de hoje, diante do imediatismo a qual nós estamos habituados. E o Evangelho, então, também vem nos ajudar a poder compreender a lógica de Deus na nossa vida. Vai nos dizer aí da importância da perseverança. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Isso é Deus falando para nós. Só que muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes nós, então, como dizia e repito, não temos a nossa oração atendida de um dia para o outro, e nós então, Deus não existe, Deus não escuta a minha oração é fraca, sou pecador. Não, Deus ouve sim. Seja qual for a oração, Deus ouve. Mas, torna a dizer, Deus tem o tempo certo para agir, e nós precisamos perseverar. É nessa perseverança que nós vamos então frutificando e reedificando a nossa fé, através então da leitura da palavra, vendo Deus agindo na vida do seu povo e agindo ainda nos dias de hoje da mesma forma. Deus é o mesmo de ontem, e hoje e sempre. É Ele que age em nosso favor. E ainda nos demais. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ora, nós que somos pais, mães, sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos, ou não? É claro que sim. E se nós que somos falhos, somos pecadores, temos esse desejo, imaginem Deus. Deus quer sempre nos dar o melhor. E assim, então, o melhor de Deus para a nossa vida, muitas vezes não é o melhor que nós esperamos. Muitas vezes aquela graça que nós pedimos não é aquilo que nós necessitamos. Então devemos saber também rezar e o que pedir a Deus. E como também pedir. E assim, finaliza o Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles, porque é nisso que consiste a lei e os profetas. Queremos muitas vezes que só, como diz o dito popular, que venha a nós, mas ao vosso reino nada. Então é preciso, primeiramente, se doar, se entregar. Se nós queremos que o outro tenha uma atitude de compaixão para comigo, devo eu agir de compaixão para com ele. Se quero que o irmão me perdoe, devo eu primeiramente perdoá-lo. Então nós tomarmos a iniciativa, por quê?
Nós temos aquele que nos ensina o caminho do amor, da fraternidade, da paz, da justiça. E é trilhando esse caminho que nós iremos testemunhar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós. É vivendo dessa forma que nós iremos então mostrar que Deus, Ele habita na nossa vida, no nosso coração. Não somente em palavras, mas principalmente em atitudes. E que nós possamos então crescer nas atitudes. Possamos testemunhar esse Deus de amor. Lembrando sempre, pedi e recebereis. Lembrando sempre da importância da oração e também de perseverarmos, se por acaso uma graça, um pedido a qual nós então apresentamos ao Senhor ainda não aconteceu. Que nós possamos então sofrer sempre as demoras de Deus, na certeza de que Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu querido irmão e minha irmã, e rezemos, pedindo ao Senhor que possa abrandar os corações para que possamos ser cada vez mais humanos, respeitando a vida do ser humano. Um abraço, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.